O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Em muitos dos relatos aqui, nós acabamos vendo toda a dinâmica e a complexidade que as traições e as dificuldades nos relacionamentos trazem aos casais. Todavia, nem sempre nos atentamos como isso afeta profundamente outras pessoas, como os filhos, por exemplo. E é exatamente isso que veremos agora. Bora lá! Minha mãe não quer mais saber de mim, porque eu escolhi o meu pai durante o divórcio deles, nas palavras dela. Agora não sei se tento me aproximar ou me afastar mais dela. Eu sei que algumas das coisas que eu direi aqui provavelmente irão parecer ruins para muitos de vocês, então eu quero que saibam desde já que eu tenho sim muitos arrependimentos, pois sei que poderia ter feito algumas coisas melhores, mas tudo foi muito difícil depois que os meus pais se divorciaram quando eu tinha 13 anos. Eu tive uma infância feliz antes disso e era até mais próximo da minha mãe. O divórcio foi mais difícil para mim do que para minha irmã mais velha, Penny, mulher de 21 anos, que lidou com a situação com naturalidade. Minha mãe se mudou para um apartamento e estava, no geral, incrivelmente para baixo e triste, pelo que eu podia ver. Ela meio que perdeu o controle. Ela bebia muito, estava desleixada, tudo era uma bagunça. A guarda era dividida, mas o cronograma que eles criaram era irritante, porque eu tinha que trocar de casa a cada 2 ou 3 dias. Eu estudava em uma escola particular, tinha uniformes, e vivia me metendo em problemas por esquecê-los na outra casa ou por não ter minhas coisas. Depois, minha mãe se mudou para um lugar a 45 minutos da minha escola. Daí, eles deram um carro para minha irmã, para que ela me levasse à escola, mas eu praticava esportes e ela não. E ela não queria ficar me esperando depois da aula. Então, eu ficava sempre esperando e acabava indo parar na casa do meu pai de qualquer jeito. Por isso, perguntei se poderia ficar com meu pai nos dias de semana e com minha mãe nos fins de semana. Meu pai não queria ficar comigo apenas nos dias de aula, então eu ficava com ele em um fim de semana e com ela nos outros 3. Eu achei ótimo, mas percebi que minha mãe parecia menos afetuosa comigo desde essa mudança. Minha irmã deveria me levar, mas, novamente por causa dos esportes, em alguns fins de semana eu ligava para minha mãe me buscar, e então ela já não podia mais, e eu acabava passando menos tempo lá. Eu sei que ela e a Penny ficaram muito mais próximas. Nessa época, a Penny também só ia à casa do meu pai a cada 2 fins de semana. Tivemos uma briga enorme quando eu estava no 2º ano do ensino médio, porque eu tinha um jogo importante, semifinais estaduais, e ela não foi porque estava levando a Penny para comprar vestido de formatura. Foi ela quem me incentivou nos esportes e sempre ia aos meus jogos, e eu joguei horrivelmente porque estava ansioso, pensando se ela viria ou não. E não preciso nem dizer que ela não veio, né? Senti que ela tinha me esquecido e seguido em frente, então eu simplesmente parei de ir à casa dela também. Diante disso, nós nos falávamos e nos víamos em feriados e coisas assim, mas eu estava magoado e ela nunca se desculpou por como as coisas acabaram ficando. Eu ainda a amo, obviamente, e meio que ainda nos damos bem quando nos vemos. Só não acontece mais com tanta frequência. Ultimamente, tenho me sentido muito mal, perdi um amigo e a nova namorada do meu pai se mudou para cá. Dito isso, tenho quase certeza de que ela quer que eu saia. O que, tanto faz, eu vou me virar, mas é mais o fato dela ficar brava se eu não arrumo o meu quarto, por exemplo. Lembrando que agora eu tenho 19 anos. Não preciso que me falem para arrumar as minhas coisas. E eu nem sou tão desleixado assim. Agora, quanto à minha mãe atualmente, ela até que está bem. Ela se casou novamente há cerca de 1 ano, e ela agora tem 2 novos filhos para cuidar, Jake de 10 anos e Emma de 12 anos. Eles são legais, mas obviamente não os conheço bem. De qualquer forma, antes do Natal, minha mãe me perguntou se eu daria um dos meus carrinhos de coleção para o Jake. Não é uma relíquia de família, mas faz parte da minha infância. Então eu disse não, explicando superficialmente o motivo. Eu não fui grosso nem nada, só disse que não queria e dizendo que tinha valor sentimental. Mas continuei perguntando a ela sobre o Natal e onde eu deveria estar, e ela nunca me dizia nada mais a respeito. Eu normalmente passo a véspera de Natal com ela, e ela nunca me contou o que estava acontecendo. Mandei uma mensagem naquele dia perguntando quando poderia entregar o presente dela, e ela disse que me procuraria depois das festas. Isso doeu de um jeito que não consigo explicar, porque ela nunca tinha deixado de atender minhas ligações ou de me ver antes. Imaginei que fosse pelo carrinho, mas ainda assim, mandei mensagem de Feliz Ano Novo. A Penny ficou furiosa, dirigiu até aqui e gritou comigo. Disse que eu tinha que parar de incomodar a nossa mãe, já que eu tinha partido o coração dela ao escolher o papai durante o divórcio. Eu disse que não era verdade, e ela então me contou que eles se divorciaram porque meu pai teve um caso, e que eu era um idiota por não ter percebido. Ninguém nunca tinha me contado isso, e meu pai não tinha namorado ninguém que eu soubesse até recentemente. Fiquei muito mal, mandei ela ir embora e nem entreguei o presente da minha mãe. Ainda não contei ao meu pai, mas estou muito abalado.
Sinto que nunca quis magoá-la, mas me sinto muito mal. Não sei se devo procurá-la ou se devo apenas deixar as coisas como estão, como a Penny disse. Tenho quase certeza de que ela me superou. Mas é verdade que eu nunca soube desse detalhe que a minha irmã mais velha me contou, e talvez se eu soubesse eu tivesse agido de forma um pouco diferente. Mas também sinto que minha mãe se tornou muito mais fria comigo, mesmo eu ainda procurando por ela e querendo que ela estivesse na minha vida. Agora eu vi que ela postou fotos dela e dos filhos do seu novo marido, juntamente com a Penny, é claro, e eu acho que não há mais espaço para mim na vida dela, e talvez seja tudo culpa minha. Eu não sei direito agora. Edith. Algumas pessoas me mandaram comentários e opiniões bastante interessantes no meu post inicial, então eu achei que poderia ser bom eu trazer aqui esses comentários bem como as minhas respostas, para dar mais contexto para quem se interessar pela minha história. Comentarista 1. Sua mãe é a responsável por comunicar as coisas. Se ela está ressentida, deveria ser uma conversa. Mas o fato de ela basicamente ter parado de aparecer sugere que você não venceria nesse cenário de qualquer maneira. O fardo de se manter presente era dela. Você era uma criança que precisava da presença da mãe e não teve. Resposta. Eu sei que não fui perfeito também. Em um dia das mães, eu tinha acabado de me recuperar de uma doença e ainda estava exausto, disse a ela que não achava que aguentaria uma viagem de 1h30. Ela basicamente parou de ligar depois disso, e eu queria ter apenas aguentado e ido. Comentarista 2. Você era uma criança, e digo isso porque você era mais nova que meus filhos e seus pais estavam se divorciando, você estava passando por um dos eventos mais emocionalmente danosos possíveis e não teve apoio. Sua mãe falhou aqui, e não foi sua culpa. Quem faz uma criança lidar com escolhas de moradia por causa da logística dos pais? Resposta. Eu sei que sou adulto agora. Minha mãe brincava dizendo que eu sempre seria o bebê dela, mas sei que isso não é verdade. E minha terapeuta diz que agora que sou mais velho preciso começar a ver as coisas do ponto de vista dos outros. Comentarista 3. Não acho que sua terapeuta queira que você assuma a responsabilidade pelas ações dos adultos ao seu redor. Se eu me mudasse para longe da escola do meu filho, pode apostar que ele ficaria com o pai durante a semana. Nada disso é sua culpa. Escolher ela no divórcio não é um pedido razoável. Tente conversar com ela, mas não assuma a responsabilidade pela maternidade dela. Resposta. Posso tentar isso, se ela algum dia voltar a falar comigo. Ou se eu me sentir à vontade para isso. Pois não sei como ficarão as coisas agora. Comentarista 4. Você é o filho, ela é a adulta. Ela tratou o relacionamento de vocês um pouco como o problema dela com a bebida. Ela não é responsável, nada é culpa dela, ela faz o que parece bom no momento mesmo que seja destrutivo. Você já tentou marcar uma conversa só com o seu pai para conversar mais sobre tudo isso? Resposta. Ainda não falei com o meu pai. Se o que a Penny disse for verdade, não sei o que fazer. Ele sempre esteve lá por mim, e não sei como superar isso. Mas terei de descobrir. A atualização. 2 semanas depois do meu post inicial, eu tomei coragem e falei com meu pai. Não foi divertido. Confrontei meu pai sobre o que minha irmã contou, e ele admitiu que era verdade. Foi difícil ouvir, porque uma garota me traiu há alguns meses, e meu pai me apoiou muito. Também contei a ele sobre o que a namorada dele estava me dizendo, e se irritando fácil comigo. Ele ficou chateado e disse que ia resolver. Parece que ela está mais legal, mas não sei, não confio nela. Eu e meu pai estamos bem. Ainda estou chateado com a revelação do que ele fez, mas ele pode ser um bom pai e não ter sido um bom marido. É complicado. Entretanto, as coisas com a minha mãe pioraram. Infelizmente, as coisas com ela têm sido ruins. Nós sempre íamos ao shopping, assistir filmes, o que era nossa tradição, por assim dizer. Mas, de alguns anos pra cá, ela disse que não queria ir mais, e simplesmente, nunca mais me convidou. Eu perguntei algumas vezes, mas ela sempre dizia que não podia. No entanto, na semana passada, ela postou uma foto dela com a Penny, o Jake e a Emma, no cinema. Quando vi a Penny no dia seguinte, senti que ela queria que eu perguntasse sobre isso, mas não perguntei. Ela me chamou para participar do presente de aniversário da minha mãe, que é daqui a algumas semanas. Perguntei se eu seria convidado para a festa ou para o jantar, e ela disse que isso não deveria importar. Então, eu disse a ela que não vou dar nada para minha mãe, em eventos para os quais não sou convidado. Aliás, eu tinha dado um presente de casamento para ela, e não fui convidado também. A Penny me contou que elas não queriam me convidar para o casamento, porque a minha mãe não queria que eu reportasse nada para o meu pai, para que ela pudesse aproveitar o casamento. Ela fugiu para casar no Caribe. Isso me deixou muito revoltado na época. Daí eu liguei para minha mãe mais tarde e perguntei se era verdade. Ela estava irritada, dava para perceber, e disse que me encontraria para conversar, mas que eu tinha que prometer que iria ouvi-la.
Então eu dirigi todo o caminho para falar com ela, e ela começou a dar um sermão sobre limites. E os limites dela são coisas como: eu precisaria avisar com 3 dias de antecedência antes de vê-la, e não perguntar no dia ou na véspera. E que eu teria que convidar o Jake para qualquer coisa. E me esforçar para ser um irmão mais velho para ele. Eu já estava por aqui com todo aquele repertório. Mas, perguntei novamente se a história do casamento era verdade, e ela disse que apenas queria aproveitar o casamento atual dela, depois de tudo que ela passou na vida antes. Mas eu nunca, jamais, fiz fofoca entre meus pais. Mesmo quando eu sabia que eles queriam, eu nunca fiz. Então eu meio que perdi a cabeça nessa hora. Sei que foi errado, mas eu não consegui evitar. Eu guardei as coisas por tanto tempo, tentando fazer com que ela me amasse de novo, mas eu senti que é inútil. Ela não me quer por perto, e eu não quero estar perto de ninguém que não me quer ali. Então eu disse o seguinte a ela. Disse que eu não tinha ideia de que meu pai tinha tido um caso, até a Penny me contar recentemente, pois ela nunca tirou um minuto sequer para me falar. Porém, a essa altura, eu já não o culpava. Disse também que ela poderia se divertir com o meu substituto, mas que nunca seria a mesma coisa, porque ela não era a mãe dele. O Jake tem uma mãe, e não é ela, e é bem provável que ele sempre escolherá a mãe biológica em vez dela. Eu a lembrei também que as mães divorciadas de alguns amigos meus fazem de tudo para ver os filhos, e enquanto isso eu tenho que implorar por migalhas da minha. Eu queria ter dito também para ela enfiar os limites dela em algum lugar, mas não tive energia para isso. Mas eu ainda disse para ela esquecer que algum dia foi a minha mãe, e então eu fui embora. Ela me ligou um monte de vezes, mas como tenho 19 anos, tenho o direito de bloquear o número dela. A Penny tem me ligado e mandado mensagens também, então eu disse a ela para dizer para nossa mãe que ela precisa respeitar os meus limites também. Agora, se a Penny quiser me afastar por causa disso, tudo bem. Ela não tem sido a melhor das irmãs tampouco. Acho que vou ficar bem, mas tem sido um pouco difícil por hora. Tenho uma terapeuta que me ajuda às vezes, mas acho que me afastar da minha mãe, e tirá-la da minha vida, será bom a longo prazo. Meus amigos e eu decidimos alugar um apartamento a partir deste verão. Acho que será bom para todos nós. Meu pai ficou um pouco triste quando eu contei isso a ele, mas sinto que eu preciso começar a minha vida. Eu sei que é meio contraditório, porque ele vai pagar meu aluguel, mas prometemos jantar pelo menos 2 vezes por semana, para não nos afastarmos. Sei que ele fez algo errado no passado e machucou a minha mãe. Mas sinto realmente que ela pegou a raiva que tinha dele e jogou parte dela em mim. Então ela não é tão diferente. E eu falei sério sobre não culpá-lo. Digo isso pois pelo menos ele sempre esteve lá por mim, ao contrário da minha mãe, que mostrou que a sua raiva com relação ao meu pai superava o seu amor para comigo. Edite. Assim como eu fiz no post original, deixarei aqui mais alguns comentários e as minhas respectivas respostas, apenas para mais contexto para os interessados. Comentarista 1. Acho que você está certo. Sua mãe direcionou muita raiva e ressentimento para você que nunca deveria ter direcionado. Parece que ela precisava desesperadamente de terapia. Ela provavelmente colheu o que plantou quando te excluiu do Natal e do casamento. Duvido que ela ficou bem com isso também. Resposta. Honestamente, a essa altura, estou feliz por não saber que ele a traiu antes. Com certeza isso teria afetado como eu o tratava. Mas agora eu não ligo e, como eu disse, não o culpo. Eu sinto que odiaria estar casado com a minha mãe. Comentarista 2. Não acho que você deveria ter cortado a comunicação totalmente. Talvez o que você disse na fúria tenha atingido ela. Se você tivesse ouvido o lado dela, o resultado poderia ter sido melhor. Resposta. Eu ouvi. Ela quer que eu faça todo o esforço, que a trate com luvas de pelica, entenda as emoções dela e cuide dela, enquanto eu sou aparentemente apenas um filho secundário que não merece ver a própria mãe quando quer. Eu não aceito isso. A culpa é dela. E sinto que ela está acabada para mim. Comentarista 3. O que aconteceu entre seus pais é problema deles. Seu pai provou ser um bom pai, sua mãe provou ser uma péssima mãe. Trate-a como se ela não existisse. Não acredito que ela não te convidou para o casamento. Resposta. Foi muito doloroso. Eu sabia que eles viajavam sem mim e já tinha superado isso, mas quando vi as fotos e percebi que se casaram, chorei por uns 2 dias seguidos. Ela teve uma garota que tem a própria mãe lá, e não a mim. Ela com certeza não será convidada para o meu casamento, momentos importantes, e nunca conhecerá meus filhos. Não me importa se ela ficar doente e pedir para me ver, ela nunca mais me verá ou falará comigo pelo resto da vida. Comentarista 4. Sua mãe parece muito imatura. Seu pai arruinou o casamento, e é normal ela ter ressentimento, mas descontar tudo isso em você é ridículo. Então para mim está claro que nenhum dos seus pais é santo, mas a sua mãe foi pior. Resposta. Minha visão sobre isso mudou drasticamente.
Eu já fui traído também. Tenho certeza de que é diferente quando se é casado e com filhos, mas isso não me fez desmoronar completamente, com certeza não me fez negligenciar o meu cachorro. Então minha mãe é patética por deixar isso destruir o nosso relacionamento. Ela é uma covarde que quer ser mimada. Ela precisa crescer e parar de ligar tentando pedir desculpas. Ela simplesmente escolheu a si mesma e aos seus sentimentos em vez do seu trabalho de ser mãe. Comentários sobre o relato. Essa foi uma história bastante complicada, e que mostrou como uma traição em um relacionamento acaba gerando diversos tipos de desdobramentos nas relações de todas as pessoas próximas, não apenas na vida do casal. Nesse caso, embora não saibamos da realidade do relacionamento deles antes, o fato foi que o pai traiu e a mãe se tornou alguém extremamente amarga com o filho por ter achado que ele ficou ao lado do pai. E no fim das contas, fica a impressão de que a mãe do Op odeia mais o pai dele do que ama o Op, seu próprio filho. E como outros comentários disseram, ela, como a pessoa adulta e como a mãe, deveria entender melhor as coisas, saber separar as relações e lembrar que o casamento dela acabou, mas não a sua maternidade. Agora o Op deve fazer o que sentir mais correto para si. Se ele achar que pode tentar novamente com a sua mãe, tudo bem. Do contrário, apenas foque na sua vida. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.